Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: o Brasil e o mundo condenam os ataques golpistas contra a democracia brasileira e apontam para a possível e suposta responsabilização do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, diante da situação do país, o que amplia o isolamento de Bolsonaro e cria um constrangimento político no país e fora do país. Muitos políticos nacionais e internacionais indicam que Jair Bolsonaro teve um papel instrumental nos ataques contra Brasília. Muitos destes políticos também denunciam a extrema-direita, os aliados de Bolsonaro e sua capacidade de minar a democracia e o Estado democrático de direito. As lideranças políticas julgam como lamentáveis as tentativas do ex-presidente Bolsonaro e de alguns de seus apoiadores políticos de desacreditar o sistema de votação eleitoral, bem como as autoridades eleitorais, apesar de não haver evidência de fraude eleitoral, e insta-os a aceitar o resultado democrático das eleições. Os ataques violentos contra instituições democráticas pela extrema-direita podem se transformar em um fenômeno global, uma vez que é evidente e latente a conexão entre o fascismo transnacional crescente, o racismo, o extremismo e entre outros nos acontecimentos em Brasília e a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021. Tais episódios foram fortalecidos graças à estratégia de desinformação na difusão de campanhas antidemocráticas, o fascismo e o extremismo. Algoritmos que promoveram conteúdo odioso e desinformação e uma relutância em remover conteúdo ilegal desempenharam um papel fundamental nesses eventos, ao amplificar a retórica agressiva e a violência e ao facilitar a mobilização e a disseminação da desinformação. As ações criminosas perpetradas possivelmente e supostamente pelos apoiadores do agora ex-presidente Bolsonaro são condenáveis, com seus ataques contra a democracia, o Estado democrático de direito, com suas mentiras, com a difusão de ódio e a tentativa de dividir a sociedade. Mas após este lamentável e triste episódio, lideranças políticas apoiam esforços em andamento para assegurar uma investigação rápida, imparcial, adequada e eficaz, a fim de identificar, processar e responsabilizar todos os envolvidos nestes atos, incluindo os instigadores, organizadores, financiadores e patrocinadores, bem como as instituições estatais e os agentes políticos que não agiram para evitar estes ataques. O processo golpista no Brasil ainda está em curso e não terminou, e os esforços da extrema-direita continuam na tentativa de desestabilizar e inviabilizar o país, bem como o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já instalado. Bolsonaro viajou aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, antes mesmo do fim de seu mandato, e evitou passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia 1º de janeiro. Ele passa férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. A permanência de Bolsonaro em solo americano é incerta. Um grupo de parlamentares democratas dos Estados Unidos enviou uma carta com um pedido de anulação do visto de Bolsonaro para o presidente norte-americano Joe Biden. Eles insistem que Biden colabore com as autoridades brasileiras na investigação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. A carta conta com a assinatura dos 46 parlamentares do partido do qual Biden também faz parte. O presidente dos Estados Unidos condenou o ataque aos 3 poderes da República Federativa do Brasil e prestou solidariedade ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal, STF, acatou o pedido do Ministério Público Federal para incluir o agora ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos antidemocráticos realizados no domingo 8 de janeiro e que resultaram na invasão e depredação nos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília, e investigar se o agora ex-presidente contribuiu de forma muito relevante para a ocorrência de atos criminosos e terroristas em Brasília, sem deixar de mencionar os atos e omissões dos funcionários públicos, em particular do governador e da Polícia Militar do Distrito Federal.
A PGR, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, pediu a abertura de investigação e quer apurar se Bolsonaro cometeu incitação pública ao crime ao publicar um vídeo nas redes sociais no dia 10 de janeiro que tinha como tema o questionamento da regularidade das eleições de 2022. A motivação do pedido foi o fato de Bolsonaro voltar a compartilhar um vídeo no qual sugeriu que a eleição do presidente Lula foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-presidente fez a publicação na noite de segunda-feira, mas em seguida apagou a postagem horas depois. Na decisão, Alexandre de Moraes, ministro, entendeu que há indícios para a abertura da investigação contra o agora ex-presidente. Moraes também determinou a realização de diligências, como o envio de pedido de informações à empresa Meta, empresa que administra o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, para preservar o vídeo que foi apagado, além do fornecimento de dados sobre o alcance da postagem, autoria da publicação, número de compartilhamentos e de comentários. Na petição, a Procuradoria argumenta que Bolsonaro teria feito a incitação pública ao crime ao publicar um vídeo nas redes sociais no dia 10 de janeiro de 2023, que tinha como tema o questionamento da regularidade das eleições de 2022. No entendimento do Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, a conduta deve ser apurada por ter ocorrido após os ataques contra a sede dos três poderes da República. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Benedito Gonçalves, autorizou a inclusão da minuta apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que segue preso, em uma ação de investigação eleitoral contra o agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Gonçalves afirma que a minuta pode ter relação com os fatos investigados no processo. Além da ajutada da minuta, o ministro deu prazo de 5 dias para a defesa do agora ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar no processo. Ainda não há prazo para julgamento da ação, que pode terminar com a condenação à inelegibilidade do agora ex-presidente. A minuta foi encontrada pela Polícia Federal após busca e apreensão realizada na casa de Anderson Torres, em Brasília. Na porta da casa, onde está hospedado em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, decidiu falar com apoiadores sobre medidas adotadas em sua gestão e admitiu que cometeu, entre aspas, deslizes. Bolsonaro mencionou os ataques terroristas que ocorreram em Brasília no último dia 8 de janeiro e classificou o episódio como inacreditável e disse que o ataque é lamentável. A defesa de Bolsonaro, através do seu advogado constituído, Dr. Frederic Wassef, declarou por meio de nota que Bolsonaro não tem relação com as manifestações e que repudia veementemente os atos de vandalismo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pela imprensa, não creem que o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação que apura a relação do agora ex-presidente Bolsonaro com os atos terroristas de 8 de janeiro, cogite expedir uma ordem de prisão contra Bolsonaro neste momento. Além disso, apontam que Bolsonaro precisa ter, abre aspas, todas as garantias do devido processo legal observadas, fecha aspas, ou seja, responder ao processo e ter o direito de se defender. A avaliação de 3 ministros feita à coluna é que Bolsonaro só deve ser alvo de uma ordem de prisão após uma condenação pela justiça. Esse cenário pode mudar se o ex-presidente atuar diretamente para inflar novos atos golpistas contra a democracia brasileira e o Estado Democrático de Direito. Hoje, a punição que deve ser aplicada a Bolsonaro com mais celeridade é a sua inelegibilidade. Essa é a avaliação tanto entre membros do Judiciário como entre aliados do ex-presidente. Vamos à opinião. É público e notório que o agora ex-presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo não é uma pessoa, é na verdade um clã político, também representado pelos seus filhos que são políticos. E não simplesmente um grupamento político que representa a extrema-direita e o autoritarismo, que ainda tem uma força perene, na tentativa de sustentar e monopolizar um conjunto de narrativas bolsonaristas que causam e provocam discussões não civilizadas, acirradas, inflamadas e intolerantes aos que pensam
contrariamente, gerando assim uma polarização. O bolsonarismo funciona como uma espécie de núcleo decisório de certos atos extremistas disfarçados de atos antidemocráticos, mas que ficou comprometido e pode ficar inviabilizado politicamente após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, quando golpistas, terroristas e vândalos exibiam nas redes sociais as execuções dos seus ataques e atos com instintos de fúria e de selvageria, produzindo provas contra si mesmo, na tentativa de colocar em prática a chamada e denominada Minuta do Golpe, documento apreendido na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, Anderson Torres, que segue preso, cumprindo ordem de prisão expedida decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, como elemento ou meio de prova e materialidade cabal, consistente e contundente na relação de causa e efeito, que serviu como instrumento na tentativa de engendrar um possível e suposto golpe de Estado e, por consequência disso, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF incluiu o agora ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre esses atos criminosos, por possível e suposta incitação à prática de crimes, para o Judiciário avançar nas investigações. Mesmo após a repercussão e os impactos do lamentável e triste episódio dos ataques ou atos golpistas, terroristas e de vandalismo, antidemocráticos de depredação ao patrimônio público no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no plenário do Supremo Tribunal Federal, será que o ideário ou o status quo do bolsonarismo e da extrema-direita ainda tende a se perpetuar ou sobreviver politicamente? A saber. Aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.